Olá, amigo telespectador da Rede de TV+, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Lula viaja para a Europa e terá agenda para encontrar Papa Francisco e o presidente da Itália. Secretário dos Estados Unidos se encontra com o presidente chinês para estabilizar a relação. Dólar fecha abaixo de 4,80 e atinge o menor valor desde maio de 2022. Inteligência artificial deve substituir 85 milhões de profissionais até 2025. Escola sofre ataque a tiros no Paraná. E uma mulher é baleada no peito em abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-040 e morre. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. E você ainda confere a previsão do tempo, as notícias locais com o Maurício Aragão. Vamos agora à nossa primeira notícia. O presidente Lula deve participar de eventos sobre sustentabilidade e se reunir com pelo menos 3 chefes de Estado. Além disso, o presidente ainda vai ao Vaticano se encontrar com o Papa. Lula tem uma reunião agendada com o sociólogo Domenico Mazzi, professor emérito da Universidade Italiana La Sapienza. Amanhã, Lula tem uma reunião agendada com o sociólogo Domenico De Masi, professor emérito da Universidade Italiana La Sapienza. No dia seguinte, o presidente vai ao Vaticano para um encontro com o Papa Francisco. Ele deve convidar o pontífice ao Círio de Nazaré, que reúne milhões de fiéis no segundo domingo de outubro em Belém, no Pará. Também na quarta-feira, o petista se reúne com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Depois, Lula vai a Paris. Na capital francesa, deve participar da Cúpula para um Novo Pacto de Financiamento Global, organizada com o objetivo de fomentar os acordos sociais e ambientais firmados pela ONU. Ainda em Paris, Lula tem 2 encontros com o presidente francês Emmanuel Macron. Eles devem retomar a discussão sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Os 2 blocos já finalizaram a parte técnica do tratado, mas ainda não há qualquer previsão de análise pelo legislativo das nações envolvidas na negociação. A França é o principal produtor de alimentos da Europa e o agronegócio do país pressiona o legislativo pela manutenção das taxas alfandegárias entre os 2 blocos. Na quinta-feira, o presidente ainda irá ao festival de música Global Citizen. O convite veio do ativista ambiental e vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. Já na manhã do dia seguinte, a comitiva de Lula embarca de volta a Brasília. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu hoje com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. O encontro tem como objetivo reduzir as tensões entre os 2 países. Confiram conosco. O encontro entre o secretário americano Antony Blinken e o presidente Xi Jinping aconteceu no Grande Salão do Povo, na Praça da Paz Celestial, e durou pouco mais de meia hora. Estados Unidos e China prometeram tentar estabilizar a relação. Nos últimos meses, as tensões entre os 2 países aumentaram. Um dos pontos mais sensíveis é o apoio americano a Taiwan, como um país independente da China. No encontro, Xi Jinping afirmou que os 2 lados fizeram progressos. Em coletiva, depois da reunião, Blinken afirmou que os Estados Unidos querem promover uma visão de futuro com a ordem baseada em regras que há anos protege a paz ao redor do mundo. Ele enfatizou que a melhor maneira de gerenciar as diferenças entre as nações é garantir que a competição não se transforme em conflito. Falando de economia, o dólar abriu a semana rompendo uma nova barreira. A moeda americana fechou cotada abaixo de R$ 4,80 pela primeira vez em mais de um ano. Confira. A moeda americana abriu a semana rompendo uma nova barreira. Fechou cotada no menor valor em mais de um ano. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, bateu quase 120 mil pontos.
Nos últimos 3 meses, o principal indicador da Bolsa valorizou cerca de 20%. O otimismo do mercado reflete a melhora das perspectivas para a economia. Em um mês, a previsão de inflação para este ano caiu de 5,8% para 5,12%, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda. A estimativa de crescimento do PIB passou de 1,2% para 2,14%. E a da Selic recuou de 12,5% para 12,25%. O governo está conseguindo vencer a batalha das expectativas. Depois de um início muito claudicante, em que o mercado reagiu com expectativas negativas, o que nós estamos vendo agora é o jogo virar. A questão do câmbio, eu acho que é especialmente sensível. Se nós tivéssemos tendo uma depreciação do real, isso ia provocar uma série de consequências danosas para a nossa economia. Agora é o contrário. Nós estamos num círculo virtuoso. Fernando Haddad mostrou cautela ao falar da reunião do Copom. Eu devia ter sido em março, então vamos ver. Numa conversa transmitida pelas redes oficiais do governo, o presidente Lula voltou a cobrar a queda dos juros. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu por que ele mantém essas taxas de juros de 3,75% num país que está com inflação anual de 5%. Eu acredito que se o governo conseguir aprovar o arcabouço fiscal, como já está bem encaminhado, e a reforma tributária ao longo desse ano, nós teremos um saldo muito positivo. Será um bom começo de governo Lula, e isso não tem nada a ver com sorte. Isso tem a ver com uma gestão bastante adequada, bastante correta e sóbria, liderada pelo ministro Fernando Haddad. O relatório do Fundo de Empregados do Fórum Econômico Mundial concluiu que 85 milhões de empregos serão substituídos por máquina com inteligência artificial até o ano de 2025. A automação da indústria foi usada como exemplo. Acompanhe. Um avanço que se tornou uma ameaça. O alerta sobre os riscos da inteligência artificial foi feito pela vice-diretora-gerente do FMI, Geeta Gopinath. Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, ela afirmou: precisamos de governos, precisamos de instituições e que os formuladores de políticas ajam rapidamente em todas as frentes, em termos de regulamentação, mas também em termos de preparação para prováveis disrupções substanciais nos mercados de trabalho. A automação da indústria foi usada como exemplo. Economistas acreditaram que os trabalhadores demitidos nas linhas de produção encontrariam outras oportunidades de trabalho, o que não aconteceu. O resultado foram demissões em massa. As sociedades vão evoluindo continuamente e essa realidade é inexorável, irrefreável, da gente viver cada vez mais hiperconectado e apostando nos impactos da inteligência. Não é à toa que mais da metade dos brasileiros estão preocupados com os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. O relatório do futuro dos empregos do Fórum Econômico Mundial prevê que 85 milhões de empregos serão substituídos por máquinas com inteligência artificial até 2025. E ninguém está a salvo. O robô é uma máquina que ele reproduz uma determinada rotina. Ele não cria, ele só recupera a rotina. O que a inteligência artificial faz é criar. Então, todas aquelas atividades que exigiam intuição, persuasão, criatividade, a máquina faz. Por isso, o alerta do FMI: para proteger o mercado e os trabalhadores, a inteligência artificial deve ser tratada como política de Estado. Não é como nós vamos lidar com a inteligência artificial, o verbo é outro. Como é que nós vamos controlar a inteligência artificial? E, principalmente, a quem compete controlar a inteligência artificial. Não é mais à empresa ou ao trabalhador, não é quem oferece emprego e quem toma emprego, é de quem regula a sociedade.
E um estudante de 16 anos segue internado na UTI com quadro gravíssimo após o ataque a tiros no Paraná. Uma pessoa morreu e a outra ficou gravemente ferida com os disparos. Na reportagem, o ministro Flávio Dino declara que o perigo está nas redes sociais. Vamos acompanhar. Os tiros aconteceram por volta das 9 horas da manhã em Cambé, região metropolitana de Londrina. Armado, um ex-aluno disparou contra estudantes e funcionários dentro da escola estadual. A gente saiu da sala, mas aí uma professora estava com os alunos dentro da sala, normal, só que saiu todo mundo correndo. Aí, a hora que a gente tentou sair, porque o portão já estava aberto, ele estava no corredor principal da escola, ele apontou a arma pra gente, deu um tiro. A gente se trancou na sala dos professores e colocou um armário na porta. E a gente conseguiu escutar ele falando, se vocês não abrirem essa porta, vai todo mundo morrer. Durante os disparos, um adolescente de 16 anos morreu e outro foi atingido e está internado em estado grave. Segundo informações do governo do estado, antes de ser preso pela polícia, o autor do crime foi imobilizado por um professor com treinamento sobre ataques em escolas. Pelas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, informou que foi decretado luto oficial de 3 dias. O presidente Lula lamentou o episódio e disse que é preciso construir um caminho de paz nas escolas. Somente este ano, pelo menos 3 ataques em escolas com vítimas fatais foram registrados no país. Em evento no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, reforçou a necessidade de se implementar ações sobre as redes sociais. O que nós vimos hoje, em larga medida, no Brasil, exatamente a apologia à violência, que está hoje na palma da mão da nossa juventude. Pelos smartphones, pelos tablets e pela proliferação irresponsável de mensagem de violência e ódio na internet. E a polícia investiga as circunstâncias de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal que baleou o carro de um casal com mais de 10 disparos a tiro no Rio de Janeiro. Na operação, uma mulher foi atingida pelos disparos no peito e não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu no sábado e o policial foi afastado das funções. Acompanhe mais esse caso lamentável de despreparo da polícia em uma operação de fiscalização nas rodovias federais. O policial não teve a identidade revelada pela Polícia Rodoviária Federal. Anne Caroline Nascimento Silva foi baleada em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na noite de sábado, na rodovia Washington Luiz, à altura do Parque das Missões. Os parentes de Anne contam que o carro em que ela estava foi alvo de pelo menos 10 tiros, antes que o motorista, o marido dela, tivesse a chance de parar. Na volta para casa, o Alexandre relatou que os polícias alvejaram o carro dele, pedindo para parar. Ele quis parar com o carro e, mesmo assim, antes de parar, eles alvejaram o carro com 10 tiros. Depois de ser baleada, Anne foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Ela tinha 23 anos e fazia curso de técnica de enfermagem. A Carol, ela estava no melhor momento da vida dela fazendo curso de enfermagem, que era o sonho dela, de ajudar vidas, salvar, tá na área da saúde, e aconteceu essa fatalidade. No episódio, uma mulher em outro veículo também foi atingida por um dos disparos. Cláudia Maria dos Santos, de 54 anos, foi levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com um tiro no tórax. Ela está no CTI em estado estável e grave. O médico disse que ela nasceu de novo, porque não pegou no coração. Por 2 centímetros, talvez, não posso precisar, teria pego no coração e eu teria perdido a minha esposa. E agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli.
clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumCity. Já de volta à edição do Plantão de Notícias, vocês vão acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Vamos acompanhar a escalada então? Magé teve capacitação para agricultores. Atleta falecido é homenageado em Teresópolis. E Guapimirim terá congresso do agronegócio. Em Rio das Ostras, a Universidade Federal Fluminense contrata professores. A notícia local você acompanha agora, Maurício Aragão. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, promoveu cursos na área agrícola e os formandos receberam seus certificados na sexta-feira, dia 16. Os cursos contaram com o apoio e a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENARE, e também do Sindicato do Produtor Rural de Teresópolis. Ao todo, 40 alunos receberão certificados dos cursos de apicultura básica, café, formação em mudas, operador de roçadeira manual, tratorista e meliponicultura. A pista da Praça de Esportes Radicais de Teresópolis recebeu o nome do atleta Brian Santos. A homenagem foi feita na sexta-feira, dia 16, pelo prefeito Vinícius Clausen e a secretária de Esportes e Lazer, Gisele Fernandes, atendendo lei de autoria do vereador Diego Barbosa, aprovada na Câmara Municipal. Brian, que era profissional no esporte olímpico BMX Style, participou de diversas competições nacionais e internacionais e morreu em junho do ano passado, aos 34 anos, quando perdeu a luta contra o câncer. Um momento de emoção para a família do atleta homenageado no local onde ele tanto praticou a sua modalidade. Guapimirim confirmando para o dia 11 de julho a realização da segunda Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A atividade será promovida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, e vai abordar também questões relativas à agricultura familiar. O evento acontecerá na sede campestre da COP Correios. Uma oportunidade para profissionais da área de educação de ensino superior, da área de fundamentos do serviço social, trabalho e formação profissional. Em Rio das Ostras, a Universidade Federal Fluminense, com o processo seletivo para a escolha de professor substituto, podem concorrer candidatos com graduação em serviço social e doutorado em serviço social, política social, desenvolvimento regional ou saúde pública.
O salário mensal é de R$ 4.300 mais benefícios. Vamos agora à previsão do tempo? Rio tem previsão de tempo firme, com poucas nuvens. A temperatura deve ficar em torno dos 27 graus na capital fluminense. Acompanhe. Nesta terça-feira, a área de alta pressão ainda vai inibir a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do sudeste. Chove apenas de maneira muito isolada e de baixo volume acumulado na faixa do litoral do Espírito Santo, inclusive em Vitória. Nas demais regiões, o sol aparece no céu entre poucas nuvens e não há condição para chuva. Falando nas temperaturas, devem ser baixas principalmente no início do dia. Esquenta mais até o meio da tarde no Espírito Santo, Rio de Janeiro e no norte de Minas Gerais. Temperatura máxima de 27 graus, tanto na capital fluminense como na Capixaba e também nessas regiões mais ao norte do estado mineiro, mas no sul do estado de Minas Gerais há inclusive condição para a formação de geada nesta terça. No amanhecer do dia, aquela fina camada de gelo pode tomar conta da grama e dos pastos. Na capital paulista, a temperatura máxima até o meio da tarde é apenas de 22 graus. E agora, falando de esportes, vamos para a seleção brasileira. Só que dessa vez a feminina. A seleção feminina se apresenta da Granja Comari, de olho na Copa. E faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, meu amigo Antônio Alexandre, um grupo de atletas que atuam na Europa e que já encerraram a temporada pelos seus clubes, se apresentou nesta segunda-feira, dia 19, na Granja Comari, em Teresópolis. Elas vão realizar um período de testes e treinamentos táticos, o último antes da convocação final para o Mundial, que será realizada no dia 27 de junho, na sede da CBF. Entre as atletas que estão convocadas para esse período de treinamentos, estão desde a goleira Natasha, que atua pelo Basel da Suíça, até as atacantes Gabi Nunes, do Madrid da Espanha, e Nicole, do Benfica de Portugal, e Geise, do Barcelona, também da Espanha. Vamos agora ao nosso giro de notícias que foram destaques nas redes sociais. Marcos Duval retorna ao Senado e diz que PF buscava pendrive laranja, abre aspas, a bala de prata que eu dizia para todo, fecha aspas. O senador afirmou que agentes da Polícia Federal se emocionaram e pediram desculpas enquanto cumpriam o mandato de busca e apreensão. Acompanhe as declarações do senador da República. Até os parlamentares que eram acusados e foram presos com dinheiros escondidos em malas, em cueca e tudo mais, nem eles tiveram seus gabinetes revirados. O meu esteve. E sabe por quê? Tentando procurar o pendrive laranja, a tal bala de prata que eu dizia para todos. E aqui fica aqui o meu agradecimento à Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia, deixando claro o meu histórico, que todos me conhecem. Teve até policial que ficou emocionado, chegou a chorar no dia, pedindo desculpas e perdão por estar ali, tendo que executar uma ordem que ele também sabia que não era dentro da Constituição. E o outro senador, dessa vez o Dallagnol, desabafou nas redes sociais e falou da suposta fuga do país após duras críticas da esquerda. Pessoal, uma parte da esquerda está histérica, está empolvorosa diante da minha foto, uma simples foto, num portão de embarque de uma viagem para os Estados Unidos, dizendo que eu fugi do país. Atacam a mim com aquela alegria deles, das narrativas mentirosas, dizendo que eu seria um fugitivo da justiça brasileira. Daquele jeito autoritário, bem deles mesmos, de quem fala com a boca cheia de democracia, mas realiza autoritarismo. Eles marcaram Flávio Dino e ministros do STF em postagens pedindo para que tomassem meu passaporte.
Eles criaram notícias falsas para tentar me colocar no mesmo balaio dos petistas e bandidos que eles tanto gostam de defender. E enquanto eles tentam me depreciar como um fugitivo, contraditoriamente, eles elevam verdadeiros fugitivos do país à condição de heróis da esquerda, como aquele que foi acusado como um lavador de dinheiro profissional de centenas de milhões de dólares na Odebrecht, o Tacla Duran. O que eu vi hoje foi um poço de mentiras, de contradições, de inversões de valores e de maldades daqueles que falam em amor, mas praticam o ódio. Eu não fugi não do Brasil por 2 motivos. O primeiro motivo é óbvio. Para fugir, eu teria que estar sendo procurado pela justiça pela prática de crimes, como tantos líderes da esquerda foram e, infelizmente, hoje estão saindo impunes. Mas no meu caso, não tem nada disso. Agora, o segundo motivo é ainda mais importante. Eu jamais vou desistir do Brasil. Eu não vou abandonar o meu Brasil, nem deixarei de lutar por quem eu amo. Não importa a quantidade de obstáculos que coloque na minha frente, de autoritarismo, de vingança, de impunidade dos abusos praticados contra mim e contra o nosso povo. Aliás, isso tudo é justamente a razão mais firme para ficar e lutar junto com os meus irmãos brasileiros por mais democracia, por mais justiça e por mais liberdade. E para o desespero da esquerda, que já tem muito azar por ser liderada por tanta gente tão burra que acredita que um fugitivo vai tirar uma foto revelando o destino para onde está indo e vai postar essas fotos avisando, eu quero dizer para essas pessoas, não me confundam com os seus bandidos e com os seus corruptos de estimação. Eu estou fazendo uma viagem acadêmica, profissional, eu não tenho nada a temer, eu não devo nada a ninguém. Eu seguirei no Brasil, combatendo o bom combate e lutando contra a inversão de valores que acontece hoje no Brasil, em um país em que muitos da esquerda preferem criticar um procurador da Lava Jato que combateu a corrupção, que devolveu bilhões aos cofres públicos, criticando a esse procurador porque foi participar de uma conferência que defende liberdades em um instituto embasado em princípios e valores cristãos, em vez de criticar o que realmente deveriam criticar, a corrupção bilionária liderada em governos de um presidente, que foi demonstrada a corrupção dele em 3 instâncias. O endosso desse presidente a ditaduras sanguinárias dado em nome nosso, do país. A nomeação por esse presidente ao STF de alguém que não atende os requisitos constitucionais nem as demandas da sociedade. Ou ainda, os gastos milionários em regalias, esbanjando, em viagens ao exterior, feitos pelo presidente com dinheiro seu, meu, nosso e do povo. Bom, e já finalizando o nosso telejornal, nós vamos agora, para uma total descontração, falar do padre, abre aspas, macumbeiro, que viralizou nas redes sociais. Vamos conhecer o padre que defende o axé e tem uma homenagem para algum em sua igreja. Proteção da entrada. Temos 2 proteções. Temos logo da entrada um guerreiro, e você vai acompanhar ela depois. E aqui, nosso querido amigo Rodrigo Ferros. Rodrigo Ferros, ele recebeu uma graça que ele pediu a São Jorge, a Ogum, né? E ele prometeu dar uma escultura, né? Alguns chamam de assentamento. Se fosse na porta de um terreiro, ele tivesse recebido toda a ritualística, né? Seria um assentamento mesmo. Mas como não recebeu nenhuma ritualística, é somente uma lembrança do grande guerreiro São Jorge, de Ogum, e carinhosamente chamado no sincretismo pelos irmãos de matriz africana. Mas isso aqui é uma escultura. Não recebeu nenhuma ritualística para se tornar um assentamento. Aqui, é uma proteção. É a proteção. Daqui, quem for bom, bota para dentro. Quem não for, deixa lá fora. Bom, vocês passaram por esse momento de descontração e nós vamos nos despedindo de mais uma edição do Plantão de Notícias. Agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, a nossa equipe técnica e a todos que nos acompanham também através das redes e plataformas sociais do nosso telejornal. Muito obrigado e até a próxima edição.